Aí Deus, ele pega e fala assim, mas eu sou pesado de língua. Por muito tempo, muitos intérpretes compreenderam que a expressão pesado de língua significa que Moisés era gago. Afinal, Moisés era gago ou não? Pastor Rodrigo Silva explica agora. Uma coisa que eu li no seu livro nem estava aqui, depois a gente vai retroceder um pouquinho a história de Moisés para a gente começar ali do começo dela, mas eu li uma coisa muito interessante no livro sobre a gagueira de Moisés, que não era uma gagueira. Você podia falar um pouco sobre isso? Quando Moisés ele sai do Egito, ele foge primeiro, porque ele matou o outro egípcio lá e vai parar lá em Midian. Passam-se 40 anos. Deus aparece para ele e fala, volta lá. Já morreram os que queriam te matar. Senhor, mas... E Midian era longe. Eu suponho que Midian, as regiões de Midian seriam um pedaço da Península do Sinai e um pedaço da Arábia Saudita atual. Lá no Golfo de Aqaba, lá do outro lado. Quem conhecer o mapa vai ver, você tem o Egito aqui. Deixa eu ver como é que é pela posição da... Isso, o Egito está aqui. Aqui você tem como se fosse um Y, que é o canal de Suez e o Golfo de Suez e o Golfo de Aqaba. Aqui no meio tem aquela grande península do Sinai e do lado de cá você tem a Arábia Saudita, tá bom? A região de Midian ficava aqui. Então Moisés fugiu para longe mesmo. Muito longe. E quando Deus fala volta, ele começa a apresentar dificuldades psicológicas. Não, senhor, eu não posso voltar. É interessante, tem uma área, para responder a sua pergunta, tem uma área de estudo chamada psicobiografia. Psicobiografia, que não é psicografia, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A psicobiografia é quando nós lançamos mão do expertise de um psicólogo, de alguém da área de saúde mental, para fazer uma análise psicológica de alguém que viveu no passado, a partir das cartas que ele deixou, dos seus comportamentos, e descobrir algumas patologias emocionais ou traumas. Quando eu digo patologia, coisas que todos nós temos. Problema com a mãe, problema com o pai. Sim. E a gente nota que tanto Moisés, como a forma como Deus lidou com ele, que foi uma forma terapêutica, séculos antes de Sigmund Freud, o Moisés ele está apresentando desculpas. Ele começa, quando Deus fala, você vai lá, eu tenho que voltar? Não, mas eu não posso ir. O que é isso que você tem na sua mão? É um cajado de ovelhas, estou trabalhando aqui. Joga no chão. O cajado virou justamente uma cobra. E Moisés fugia dela. Deus falou, pega pela cauda, você tem que enfrentar o problema. Porque você pegar uma serpente, você pega pela cabeça, não é pela cauda. No Egito, a serpente mágica só podia ser tomada pela cauda. Olha... Verdade, né? Porque se você pega pela cauda, é perigoso ela te picar. E Deus falou, pega pela cauda. Vou voltar um pouquinho, tá? Vou voltar aqui para não perder o raciocínio. E Moisés fugia dela. Deus falou, pega pela cauda, você tem que enfrentar o problema. Tem que enfrentar. Se você pegar uma serpente, você pega pela cabeça, não é pela cauda. No Egito, a serpente mágica só podia ser tomada pela cauda. Olha como é que Deus está falando na linguagem. Deus não estava endossando o paganismo. Mas estava falando na linguagem que Moisés conhecia. Exatamente. Se Jesus estivesse aqui também, Jesus falaria saúde para alguém que espirrou, e Jesus não estava endossando que a alma sai pela boca. Jesus estava sendo apenas educado. E Jesus estaria falando português. Se Jesus estivesse aqui hoje, ao você ir embora, Jesus falaria assim, vai com Deus. E ele não estaria negando a onipresença do Altíssimo. Vai comigo. Vai comigo. Vai comigo. Fica contigo também. Não tem... Entendeu? Porque a linguagem é assim. Então, Moisés tem que pegar pela cauda. E se a serpente estava correndo, quando ele vira para pegar ela, a serpente foge dele. Enfrentar o problema. Tem uma série de elementos de psicodrama aí envolvidos. Literais, históricos, porém psicodramáticos. Aí Deus, ele pega e fala assim, mas eu sou pesado de língua. Por muito tempo, muitos intérpretes compreenderam que a expressão pesado de língua significa que Moisés era gago. Até hoje. Verdade, né? Eu já preguei sobre isso. Eu já falei, já ministrei sobre isso também. Hoje, eles contam piadinha. Depois que eu li, eu fiquei com vergonha. Eu falei, meu Deus, tem como apagar os vídeos que você pegou? Existe até uma piadinha judaica disso, porque Israel é um país hoje assim, que não tem tanta riqueza. Israel não tem petróleo,
Israel não tem mineração de grandes, não tem nada, não tem ferro, não tem bauxita, igual o Brasil tem esse tanto de coisa. E Israel é um país que é menor do que o estado de Sergipe e 63% do território são desérticos. E tem um monte de inimigo. Já é pequeno, se aproveita pouco. Pouco e com um monte de gente hostil Sim. ali em volta, né? Só vizinho bom, né? Só gente boa. Aí alguém brinca que, na verdade, a culpa foi de Moisés, que quando Deus falou para Moisés ir para a terra prometida, Moisés falou assim, o que é a terra? Aí Deus falou que a terra era Canadá. Só que na hora dele gaguejar para falar assim, Deus falou que a terra é... Aí eu escreve Canaã logo. Que ele gaguejou. Mas, piadinhas à parte, a compreensão que nós temos hoje, há muitos acadêmicos que concordam com o que eu vou dizer, é que o pesado de língua não significa, no original hebraico, gagueira. Significa dificuldade de fluência linguística. Dificuldade e fluência linguística. Vamos... Mais um pouco de vídeo aqui. Entendeu? É como aquela pessoa assim que fala inglês, mas há muito tempo que ela não fala inglês, está enferrujada. E o outro que está morando nos Estados Unidos e está até hoje falando inglês. E o outro assim, eu aprendi inglês, mas eu não falo, tô gaguejando. Acontece quando a gente vai viajar. Exatamente. O inglês já não é bom. E aí quando eu saio, demora uns 2 dias para começar a falar direito. Exatamente. Acontece isso. Então, Moisés falou assim, não, eu sou pesado de língua, eu vou... Não dou uma gagueira, né? Eu vou ter dificuldade de falar em língua faraônica. Deus falou, não tem problema. Arão, seu irmão vai ser seu intérprete. Mas você vai. Porque Arão tinha ficado lá, Arão tinha isso não é desculpa, o seu problema é esse. Sabe aquela pessoa que está apresentando, vai lá fazer exercício físico. Não, mas é que esse mês eu estou apertado para pagar a academia. Não, já paguei a mensalidade, pode ir lá fazer. Você entendeu? Então Deus foi cortando as objeções dele. Vai lá, Arão vai ser seu intérprete. Se fosse uma questão de gagueira, não tinha por que o Arão ser intérprete. E nem de que muitas vezes eu também falei de ser curado da gagueira. Exatamente. Curado. Porque... Não era gago. E mesmo assim, pra você ver, primeiro que a Bíblia não diz isso, né? Sim. Se ele fosse curado, não precisava do Arão ser intérprete. E depois Arão deixa de ser intérprete e Moisés passa a ter voz própria. Ele começa a falar com o povo no Egito normalmente. Exatamente. Aí ele fala com o povo, não através de Arão. Mas com o faraó ele fala através de Arão. Então tem toda uma questão. Quando você estuda a magia egípcia da época, o papel da serpente, dos cajados em forma de serpente, por que o cajado virava serpente, sabe? Por que ele está na frente de Faraó, tem muita coisa fantástica que você vai descobrir. Nossa, faz todo sentido. Muito bom, muito legal mesmo. Não sabia essa parada da gagueira, essa verdade sobre Moisés. E faz todo sentido mesmo, né? Faz todo sentido. Quando você fala uma outra língua ou está aprendendo, fala, pô, mas ainda estou escorregando e tal. Acredito que seja essa a intenção de Moisés. Claro, além de fugir daquela escapadinha pela tangente e tal, mas na verdade Moisés quis, né, tirar ali o seu time de campo e tal, mas, com Deus sem chance. Com Deus sem chance. Gente, se você chegou até aqui, já sabe, né? Dá um like nesse vídeo, se inscreva no canal e fique ligado nos próximos conteúdos. Que legal, aprendeu mais uma hoje, hein? Deus abençoe. Tchau.